Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 19 de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, procedimento simples. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar todo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal, bem como ficar antenado aí em toda a parte de análise, a dado mercado, análises especiais e também análise de fechamento pregão todos os dias. Vamos então começar aqui falando do Ibovespa, depois do Ibov eu vou falar de mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, Elican 3, Ciri 3, SBFG 3, Multi 3, EQTL 3, CRFB 3, Gol 4, Enat 3, MGLU 3 e Sula 11. Começando então pelo Ibovespa, que no pregão de hoje está apresentando aqui uma estabilidade, menos 0,07%, foi um pouco mais para cima de 121 mil pontos, quase nos 122 mil pontos, mantendo um fechamento ali basicamente respeitando essa região aqui, essa máxima que está em 121,116, aqui 121,032, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação aqui. Perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais as chances de se ter um movimento para baixo em direção à média móvel exponencial de 13 períodos. Isso muda a tendência? Não, muda o movimento. Um movimento aqui de alta para um movimento de baixa. A tendência basicamente continua sendo uma tendência de alta, de topos e fundos ascendentes. Indo agora para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais sua valiosa audiência por prestigiar aqui meu trabalho. No mini índice nós temos aí um dia que, lembrando, está entrando nessa última hora de pregão, está um dia aqui negativo, 0,14%, gráfico de 60 minutos, última hora de pregão caindo aqui. Isso é ainda das 16 para as 17 horas, tá faltando uns 3 minutinhos aqui para encerrar esse candle e iniciar a última hora de pregão, mas tem um sinal negativo. Qual o sinal negativo? Faz um bom candle de alta, rompendo tudo aqui para cima e simplesmente não consegue dar continuidade e volta para baixo dessa região. Então vai basicamente entrar para o próximo pregão um pouco mais interessante para a ponta vendedora. Por exemplo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, topo descendente aqui, ó, um gráfico de 10 ou de 5 minutos fica mais para a ponta vendedora no mini índice, para baixo de que região? Para baixo da região de 121,625. A partir do próximo pregão, sinalizações de baixa, justamente topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, para baixo dos 121,440, também foco maior em buscar a operação de venda. Olharia mais para compra se voltar para cima dessa região aqui. Região esta na faixa dos 121,665 a 121,795. Voltou para cima dessa região, fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, foca em compra, que é justamente acima dessa região aqui, de 665 até o patamar de 795. Seguindo para o dólar no pregão de hoje, queda aí de 0,6%, o dólar segue dentro de um movimento de queda, dentro agora de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Para mudar a direção do preço e criar uma expectativa maior de trabalhar na ponta compradora, precisa nessa região de suporte que está batendo aqui no pregão de hoje, ainda sendo válida como suporte, 5.546, geraram a sinalização de alta no G60, até conseguiu gerar aqui, mas enfim, amanhã teria que abrir subindo, amanhã que eu digo é terça-feira, abre subindo e passa a proporcionar no mínimo fundo ascendente acima dos 572, um gráfico de 10 ou de 5 minutos para compra. Melhor ainda se abrir mais forte para cima e passar a gerar sinalizações de alta acima dos 583,5 num gráfico de menor periodicidade. Isso aqui é a zona de resistência para o dólar no próximo pregão. Abriu caindo, mantendo aqui essa movimentação para baixo, fica mais para manter as posições aí na ponta vendedora, topo descendente para baixo de um patamar de 553,5, seria muito bem-vindo em termos de operação na ponta vendedora, que é abaixo dessa região de fundos aqui anterior. Esse aqui também cai e passa a gerar sinalizações de baixa abaixo desse patamar, mais para a ponta vendedora de day trade no dólar e para a ponta compradora acima daquela região que eu já cheguei a citar aqui. Ações, PTR4, pregão de hoje, pregão forte de alta, praticamente 6%. Vamos ver como é que vai sair do leilão aqui. O leilão, por enquanto, ainda está cedo para falar em relação ao leilão, mas o leilão está mais para baixo aqui, 1,36% para baixo. Mas de qualquer forma, está num pregão aí bom a Petro. Por quê? Porque ela reverte um movimento de baixa e retoma aqui
Na realidade, ela só confirma ainda mais a tendência de alta de curto prazo que não tinha sido anulada, tinha gerado uma tendência mais fraca, não tinha conseguido fechar acima dessa máxima aqui, que antigamente era 24,39, virou 23,60 depois do ajuste. Então o ativo vem gerar um sinal que aumenta bastante a probabilidade de vir a fechar esse gap. Qual o ponto positivo disso tudo? A ação está dentro da carteira Perspectiva, que é uma carteira mensal de ações, e isso colabora para o desempenho, melhor aí um pouco da carteira, melhor ainda o desempenho da carteira nesse mês de abril. Veio aqui a perder a mínima do pregão da semana anterior e reverteu isso para cima, ou seja, um sinal de reversão de um topo que foi gerado no início da semana, no início do pregão, e já revertido para cima, voltando para cima de uma região de média móvel exponencial 3 períodos, próximo nível de resistência na faixa dos 25,82 e depois disso na faixa dos R$ 26,44. Então a Petro aí com uma boa sinalização de alta no pregão de hoje. A partir do próximo pregão, para quem está de fora, está querendo alguma operação de compra, tentando pegar esse movimento de subida para esses níveis de preço que eu acabei de citar aqui no gráfico semanal, G60 fez aqui um recuo, gerou fundo ascendente, possibilidade de trabalhar na compra usando o G60 para trabalhar com stop curto e tentar pegar uma melhor relação risco-retorno para a região lá de resistência que acabei de mencionar, que é de um fundo anterior no semanal com um gap de baixa. Próximo ativo para a gente comentar, Vale 3, que estava no dia subindo, terminou fechando aqui em queda, está vindo para um fechamento em queda de 0,75%. Se sair aqui com essa queda do leilão de 0,15%, vai ficar com 0,9% de queda, enfim, num processo de correção. Enquanto não voltar a ficar acima dessa região aqui, fica mais para isso aqui tudo sendo uma correção dessa atual tendência de alta e aqui um fundo ascendente próximo da média que mais me interessaria para a compra de swing trade nesse ativo. Para quem está comprado, pode trabalhar com stop em 107,54 ou mesmo abaixo da mínima do pregão de hoje, 107,63. Quem está comprado no swing trade. E para compra, mais interessante aqui na região de topo, com média móvel de 13 períodos, sinalização de alta nessa região, mais bem-vindo para essa entrada. Depois de Vale 3, vamos falar dos ativos aqui, que tem uma série de ativos para falar de saída de operação, entrada em operação, stop de operação. Vamos lá, Elican 3, começando aqui pela saída da Elican 3, parou em cima ali da média, pode até gerar um novo sinal de alta, um novo sinal de compra se superar a máxima do pregão de hoje, em 26,17. Mas encerrou nossa posição comprada, tinha colocado o stop ali para baixo dos 25,91 e essa posição foi encerrada, colocando aqui o resultado desta operação. Saída com perda de 1,6% e isso representou uma redução de 0,25% do capital total, essa operação aí de compra da Elican 3, que segue ainda numa tendência de alta, não perde essa tendência de alta se voltar para baixo dos R$ 25,47. Outro ativo, City 3, foi uma recomendação feita no pregão de hoje, no rompimento, até eu comentei no radar da semana. Rompimento disso aqui, entrada na ponta compradora, tentando pegar o quê? Continuidade do movimento de alta, continuidade inclusive do movimento de alta do gráfico semanal, que estava trabalhando acima dessa região aqui, ou seja, brigando com essa região. Superação dessa máxima, criaria uma expectativa de poder vir a fechar esse gap de baixa, que está aqui no gráfico diário. Mas o ativo foi lá, acionou a entrada, deixa eu colocar aqui, tirar aqui a tela, que eu botei gráfico semanal, que é essa região aqui do gráfico semanal que eu estou mencionando. É uma região de resistência que, se superasse essa máxima, que geraria um pivô de alta lá no gráfico diário aqui e aumentaria a probabilidade de buscar essa região de gap, que é essa mesma região de gap aqui do diário. Mas ela terminou revertendo isso, o stop que estava aqui embaixo foi acionado já no pregão de hoje. Acionou a compra e acionou o stop da operação no pregão de hoje. Passando então os dados de encerramento dessa operação, stop cheio, perda de 3,18% na operação e no capital total redução de 0,5%. Teve outras recomendações no dia que eu vou comentar aqui ainda, mas vamos lá falando primeiramente das operações que nós estamos em aberto. SBFG3, seguimos na ponta compradora, só subindo stop, próximo pregão provavelmente subindo stop para R$ 28,06, seguimos comprado no papel e nesse momento a ação tem ali um stop tá aqui na faixa dos R$ 27,89. Que stop é esse? É aqui, abaixo dessa mínima desse fundo anterior no G60. Esse aqui é o gráfico de 60 minutos. Então, o stop de proteção de lucro, possibilidade de subir um pouquinho mais aí para cima, o stop dessa operação a partir do próximo pregão. Mas seguimos na ponta compradora no papel.
E Multi 3, que hoje chegou a ensaiar uma arrancada aqui para cima, tá terminando aqui já com o leilão apontando até um pouquinho para baixo, com o candle ali perdendo força, não conseguindo fechar acima das máximas importantes aqui, que deveria fechar acima, ó, dessa região, principalmente desse candle aqui, seria bom que fechasse acima dos 24,15. Não está conseguindo, o stop dessa operação está aqui posicionado. O stop da operação está posicionado aqui na casa dos R$ 23,49, que é logo abaixo dessa mínima aqui. E a partir do próximo pregão, a tendência é que altere para 23,62. Ainda é um stop de perda. A nossa entrada na Multi 3 foi na faixa dos 23,79, mas é muito próximo do nosso preço de entrada. Enfim, seguimos comprado em Multi 3. EQTL3, pregão de hoje, fechamento aqui apontando para queda de 1% basicamente. E a ação ainda segue também dentro da nossa posição na ponta compradora. Uma entrada ali que foi por volta dos R$ 24,61, ela está fechando muito próxima do nosso preço de entrada. Seguimos posicionado já com a possibilidade de se trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Qualquer mudança que eu venha fazer de stop nas operações que eu recomendo, todas as recomendações feitas aqui dentro do aplicativo DV Invest, todas também as divulgações de resultado, divulgação de alteração de stop, de objetivo, tudo é feito dentro do aplicativo DV Invest. Aí você pode receber essas mensagens no seu celular, via Android ou iOS, ou também pelo seu navegador. Basta acessar aí app.daltoveira.com para você ter acesso aí também a toda a parte do aplicativo, todos os canais de divulgação de conteúdo, de análise, de informações relevantes pelo seu celular ou pelo seu navegador. Vamos lá falar agora então, depois aqui de EQTL3, vou falar de CRFB3, que fechou o pregão mal. Pelo menos está apontando para fechar mal, né? Queda aqui de 2,27%, pode cair um pouco mais e a ação já perdeu até a mínima do candle anterior, do fundo anterior. Então, como é o terceiro candle no movimento, 1, 2, 3 candles, fechou para baixo da média, o stop vai ser reposicionado para baixo da mínima de hoje, que foi de 22,11. Consequentemente, o stop da operação inicial é na faixa de 21,92, que é muito próximo. Então, ficaria ali na faixa de 22,10 o stop dessa posição comprada. Se a gente perder essa mínima aqui, reforça a chance de ter algo maior para baixo, inclusive até gerando um pivôzinho de baixo aí no pregão de hoje. Então, a tendência é que tenha um reposicionamento de stop na CRFB3 no próximo pregão, que será comunicado aqui dentro do aplicativo DV Invest. Gol 4, recomendação de compra no pregão de hoje, ao superar a máxima do pregão anterior. A ação foi aqui embaixo, bateu na média, superou, acionou a nossa compra, chegou a estar em alta maior, ou seja, chegou a trabalhar aqui com a alta no decorrer do dia de hoje na faixa aí de 3,2%, parou ali na zona de resistência, perdeu um pouquinho de força, na faixa dos R$ 23,34, terminou fechando ainda com alta de 1,63%. Passando os dados desta compra da Gol, colocando aqui na tela, Gol entrada por volta dos R$ 23,07, fechou em R$ 23,13, então segue válida a compra. Stop em R$ 22,27, pode ser até reposicionado o stop depois desse grande candle de alta, ficar abaixo da mínima dele, já faria sentido, em R$ 22,00 seria um stop mais curto em R$ 22,58. Objetivo em 24,67, risco de 3,47%, alocando 10% do capital total nesta operação. Próxima ação a ser falada. Lembrando que essa entrada na Gol 4 é a favor de uma expectativa de tendência de alta do papel, a ação trabalhando ali no gráfico semanal acima da média, acima da zona de antigo fundo no gráfico semanal, de topo, enfim. A expectativa é de tentar pegar um movimento de subida. Vamos ver se ela confirma aí nos próximos pregões. Olhando até para o gráfico 60 minutos, a última hora de pregão fechou de forma ruim. Aí vamos ver como é que ela se posiciona aí no próximo pregão. Outro ativo, NAT3, recomendação de compra no pregão de hoje. O ativo superou ali a máxima do pregão anterior. Passando os dados aqui, lembrando que essa compra da NAT3, essa compra aqui da NAT, deixa eu só voltar aqui um pouco na Gol 4. Isso, na Gol 4 que eu cheguei a falar do gráfico semanal, que acho que a tabela estava na frente, é isso aqui, essa região de topo anterior, de fundo anterior, acima da média, enfim, tentando pegar algo para cima através aqui do gráfico diário.
E ENAT3, que terminou o pregão de hoje com alta de 3,47%, já esteve melhor, superou essa região aqui, fez um pivôzinho de alta, depois de 4 candles ali mais de lado, recomendação de compra, passando os dados dessa compra da ENAT3 por volta dos 21,65 a favor da tendência da ENAT3, não, da 17,49 a favor da tendência de alta de curto prazo. 16,83 é o ponto de stop dessa operação, que fica para baixo de toda essa região aqui, podendo até colocar também o stop para baixo de 16,96 a partir do próximo pregão. Stop estabelecido basicamente usando a volatilidade do ativo. 18,81 é o objetivo dessa operação inicial. 3,77 risco da operação, que é o tamanho do stop, alocando 13% do capital total nesta operação. Mais outro ativo, então a gente está comprado aqui em NAT3 e estamos também comprados em MGLU3. Recomendação de compra no pregão de hoje, justamente no preço que ela fechou. Essa é aquela recomendação de entrada, mesmo um ativo fechando em queda, deixa eu tirar aqui da tela a tabela. Entrada aqui com um movimento de queda, dentro ainda de um movimento subido no semanal, apesar de estar um pouco mais fraco, na expectativa dela não ir tão longe para baixo e gerar algum movimento de subida, podendo fazer isso já a partir do próximo pregão. Então, optando por fazer essa entrada, tentando pegar ainda um movimento. A gente já fez uma entrada aqui, que saiu com ganho, e agora eu vou tentar fazer uma nova entrada, tentando pegar um movimento de subida maior aqui para a faixa dos R$23. Vamos ver se ela vai fazer isso aí nos próximos pregões. Dados dessa entrada da MGLU3 por volta dos 21,65, stop nos R$21, fica basicamente o stop abaixo da mínima do topo anterior. Risco de 3%, que é o tamanho do stop da operação, 22,95. Esse risco de 3% é basicamente a volatilidade média desse ativo até o presente momento. 22,95 ali a alocação em cima desse papel, alocação não, o objetivo, e 16% de aí sim de alocação, quanto alocar do capital total em cima deste papel. Então são esses os ativos que a gente tem posição aí, basicamente são 7 ações que nós estamos posicionados após esse pregão. E por último, Sula 11, foi uma ação que foi solicitada aqui dentro do meu perfil no Instagram. Se você ainda não segue, segue aí o perfil no Instagram, @dvinvest. Bateu hoje, teve ali uma tentativa de alta mais forte, fechou em alta de 0,68%, lembrando qual a tendência desse papel, tendência tecnicamente falando de baixa no gráfico diário. Eu só olharia um pouco mais com carinho para compra na Sula 11 se ela fizer algo aqui para cima, chamaria um pouco mais atenção. Para cima de que nível? Sinalizações de alta acima da região em torno de R$ 33,30. Então isso seria um pouquinho mais, vamos dizer assim, teria um pouquinho mais de rastro por parte dos compradores em cima desse papel. E por enquanto, sinalização aqui de alta abaixo de uma zona de resistência de 2 fundos anteriores mais média móvel não me desperta tanto interesse de compra. Pode até evoluir, mas não encaixa dentro da minha metodologia nesse momento. Para quem abriu compra de alguma forma nesse papel, no curto prazo ou está comprado, pode trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, que foi de R$ 31,36, então ficaria lá na casa dos R$ 31,35. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.